but couldn't scrub the speed off in time. Sorry. I'm in the wall. Yeah, my bad. I should have gone straight. I thought I'll just make it, but I clicked the wall. O que acabou de acontecer em Montreal deixou a Ferrari abalada. E não apenas abalada, genuinamente atordoada. Charles Leclerc, um dos pilotos mais talentosos e explosivos do grid da Fórmula 1, sofreu um acidente que não apenas prejudicou sua sexta-feira, mas poderia potencialmente prejudicar toda a campanha da Ferrari no Grande Prêmio do Canadá. Mas o que torna este momento verdadeiramente dramático não é apenas o acidente em si, é o que se seguiu. A reação, os danos, as consequências. E como até mesmo Lewis Hamilton, em sua primeira temporada vestindo vermelho, agora se encontra pego no caos. Então, antes de analisarmos exatamente o que aconteceu, quão graves são realmente os danos e como isso afeta ambos os pilotos no resto do fim de semana, me façam um pequeno favor. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e certifiquem-se de ficar conosco até o final. Porque o que estamos prestes a desvendar não é apenas mais um acidente. Este é um ponto de virada que poderia moldar toda a trajetória da Ferrari no Canadá. Vamos retroceder. É o primeiro treino livre no circuito Gilles Villeneuve. Uma pista que é rápida, apertada, imprevisível. Um circuito de rua disfarçado de local permanente. Os pilotos adoram, mas ela morde. E apenas 20 minutos após o início da sessão, a primeira grande vítima do fim de semana é Charles Leclerc. Entrando na curva 3, Leclerc trava as rodas. Não é nada incomum à primeira vista. Ele sai largo na chicane. Já vimos pilotos se recuperarem de situações muito piores. Mas então há um erro de julgamento. A Ferrari toca na barreira do lado esquerdo. Não parece brutal. Não é um impacto em alta velocidade, sem bandeira vermelha, sem destroços voando. Mas nos bastidores, os danos são muito mais sinistros do que qualquer um percebeu. Naquele momento, quando o SF-25 foi trazido de volta ao box e os engenheiros da Ferrari começaram a trabalhar inspecionando o carro, eles descobriram algo que fez os queixos caírem. A célula de sobrevivência estava danificada. A célula de sobrevivência, o próprio núcleo do chassi do carro, a peça projetada para proteger o piloto durante um acidente em alta velocidade, e sob as regulamentações da FIA, esse tipo de dano significa uma coisa e apenas uma coisa: uma troca completa de chassi. O carro de Leclerc não poderia simplesmente ser remendado. Ele tinha que ser reconstruído. A Ferrari confirmou logo após a sessão que Leclerc não participaria do TL2. A perda é enorme. Sem segundo treino significa sem simulações de corrida longa, sem desenvolvimento de estratégia de corrida, sem testes comparativos de pneus, sem dados sobre como o carro se comporta com combustível alto. E aqui é onde fica ainda mais prejudicial. Isso não afeta apenas Charles, impacta Lewis Hamilton também, porque em uma equipe como a Ferrari, ambos os pilotos contribuem para a janela de desenvolvimento durante os treinos. Seus dados são analisados cruzadamente, comparados e combinados para construir a melhor configuração possível. Com Leclerc fora do TL2, Hamilton agora está voando sozinho. Todas as comparações de compostos de pneus, todas as variações de carga de combustível, todos os experimentos de balanceamento, ele está carregando a carga sozinho. Martin Brundle, falando na transmissão pouco antes do TL2, disse melhor: aquele foi realmente um grande acidente em termos de danos. Compromete Lewis e Charles durante o fim de semana. O TL3 será super importante. Ele está absolutamente certo. Com a perda de uma sessão completa de dados e Hamilton sendo deixado para coletar tudo sozinho, a Ferrari agora segue para sábado com menos informações do que quase todas as outras equipes no grid. Isso não poderia vir em pior momento. A Ferrari está sob pressão, pressão massiva. Eles estão quase 200 pontos atrás da McLaren na classificação de construtores. Eles não conseguiram uma vitória em toda a temporada. E embora Leclerc tenha conseguido alguns pódios, Hamilton ainda está buscando seu ritmo no SF-25. O Canadá deveria ser uma corrida de recuperação, uma chance de redefinir o tom.
Agora é uma missão de recuperação. Vamos falar mais sobre Leclerc por um momento. O timing deste acidente é particularmente brutal para ele. Ele tem entregado os resultados ultimamente, rápido na classificação, afiado aos domingos. Mas Montreal é um circuito onde a confiança importa, onde o ritmo importa, e agora ele perdeu uma grande parte da preparação. Ele vai para o TL3 e classificação com tempo mínimo de pista, refinamento limitado de configuração e sob enorme pressão para performar. E não se enganem, isso não foi apenas um arranhão. O fato de que a célula de sobrevivência foi comprometida diz tudo. O impacto pode ter parecido pequeno, mas o estresse estrutural causou grandes danos internos. É por isso que a Ferrari não teve escolha. Uma reconstrução completa foi a única opção, e essa reconstrução agora colocou o fim de semana de Leclerc em desvantagem. Enquanto isso, Lewis Hamilton, que chegou a este fim de semana esperando capitalizar no momentum recente e finalmente extrair alguma consistência de sua Ferrari, agora também está afetado. Sem os dados de Leclerc, o trabalho de Hamilton fica muito mais difícil. Ele tem que assumir mais riscos no TL2, tentar mais variáveis, empurrar os limites da experimentação de configuração sozinho. E embora ele seja certamente capaz, não é a posição em que ele queria estar. A equipe agora se encontra esticada. Os engenheiros têm que priorizar a configuração de um carro com o dobro da carga usual. Os estrategistas têm que fazer suposições com metade dos dados. E tudo isso com um dos circuitos mais apertados e complicados do calendário se aproximando em apenas algumas horas. E não vamos esquecer o que o TL3 agora representa para a Ferrari. Não é apenas mais uma sessão, é sua última e única chance de acertar tudo. Qualquer erro na manhã de sábado, qualquer chuva inesperada, qualquer bandeira vermelha, e eles poderiam estar indo para a classificação às cegas. Esse é o cenário de pesadelo. Então, onde isso deixa a Ferrari no resto do fim de semana? Leclerc retornará para o TL3, sim, mas ele fará isso com conhecimento limitado de como o carro se comporta em corridas longas. Ele precisará construir confiança rapidamente, evitar mais erros e, de alguma forma, encontrar velocidade suficiente para se colocar na briga. Para um piloto tão talentoso quanto Charles, não é impossível, mas a margem de erro se foi. Quanto a Hamilton, esta é agora uma oportunidade de ouro e um desafio massivo. Ele precisará entregar não apenas para si mesmo, mas para toda a equipe. Seu ritmo, seu feedback, sua direção de configuração, tudo será crucial para colocar a Ferrari de volta nos trilhos. E se ele conseguir fazer isso, poderia ser um momento definidor em sua primeira temporada com a escuderia. Então agora, todos os olhos se voltam para o que acontece a seguir, porque isso não é apenas sobre um acidente. É sobre o que a Ferrari faz diante de mais um momento de adversidade. Eles podem se reagrupar? Eles podem responder sob pressão? Eles podem extrair algo significativo de um fim de semana que começou em caos absoluto? Para Charles Leclerc, o desafio é íngreme. Voltar depois de perder uma sessão inteira não é apenas sobre recuperar o ritmo, é sobre restaurar a confiança. Confiança no carro, confiança na equipe e confiança em sua própria habilidade de empurrar os limites sem ultrapassá-los. Montreal não é um circuito que perdoa hesitação. Ele recompensa agressividade, comprometimento e ritmo, e Leclerc agora tem muito pouca margem para entrar nesse ritmo. 1 hora no TL3. É isso. É tudo que ele terá para se resetar, reconstruir e se preparar para a classificação e a corrida. Talvez a história maior agora seja Lewis Hamilton, porque embora este acidente não o tenha envolvido, ele absolutamente o afeta. Ele é agora a melhor esperança da Ferrari para salvar o fim de semana, e isso traz seu próprio peso.